Convido a toda a igreja, se quiser acompanhar a leitura, né, na sua Bíblia ou na tela. O Vitor vai projetar para a gente. Êxodo 19, versículos 5 ao 8. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Vós me sereis reino de sacerdotes e nação santa. São estas as palavras que falarás aos filhos de Israel. Veio Moisés, chamou os anciãos do povo e expôs diante deles todas estas palavras que o Senhor lhe havia ordenado. Então o povo respondeu a uma: tudo o que o Senhor falou, faremos. E Moisés relatou ao Senhor as palavras do povo. Os irmãos podem se assentar. Tema da nossa mensagem: uma nova aliança. Ô, Rafa, obrigada. O que é uma aliança, irmãos? O que é uma aliança? Aliança é isso aqui que eu uso no dedo? É também, né? Pode ser, né? Mas aqui nós falamos de uma aliança que significa um contrato, um pacto, né? Um acordo que nós fazemos entre duas ou mais pessoas. Por exemplo, uma pessoa que aluga um imóvel. Existe um acordo entre elas. Então, ali existe a parte do proprietário e a parte do que está alugando, do inquilino. Cada parte tem o seu dever e o seu direito. Isso é uma aliança. E aqui a Bíblia, ela faz referência de alianças entre pessoas. Nós vemos, a Bíblia faz referência entre a aliança entre Abraão e Abimeleque, Labão e Jacó, que Labão passa a perna em Jacó, né? Nós conhecemos a história. Davi e Jonatas, e assim tantos outros homens, eles fazem aliança entre si. Mas aqui nós vamos falar da aliança que Deus fez com o seu povo Israel. Essa aliança referia-se à salvação da humanidade. Ali estava a ideia de Deus salvar a humanidade. Deus decide, né, através da graça e do sacrifício do seu Filho na cruz, ele decide então salvar a humanidade e fazer uma aliança. A aliança de Israel, irmãos, entre Deus e Israel, ela é feita através de quem? Através de Moisés, e a base dessa aliança era a obediência às suas leis, a obediência a todas as ordenanças que Deus mandara, que inclui os 10 mandamentos e um monte de ordenanças, né? Nós sabemos que estudando a história de Israel, tinha mais de 600 leis que regia aquela nação. Eram leis religiosas, civil, lei moral, né, lei organizacional. Então, eram muitas leis que existiam e essa aliança era em cima disso daí. E a aliança também, ela era chamada também, só uma curiosidade, né? A aliança do Sinai, a aliança mosaica, ela era chamada assim também. E nós vemos que no Novo Testamento também existe uma aliança. Só que essa aliança, ela é firmada na pessoa de Jesus Cristo e dentro dos ensinamentos dele, dentro dos ensinos que Jesus trouxe com a sua própria vida. A vida, a morte e a ressurreição de Cristo. Essa é a base da aliança nova, né, da nova aliança. Essa aliança, irmãos, ela é central na religião judaica, né? Os judeus, ali pode-se dizer que nasceu a religião, né? Mas eu fiquei pensando, a aliança de Deus foi feita lá no Éden. Lá Deus já fez uma aliança, né? Lá Deus já instituiu uma aliança, porque quando o homem pecou, Deus já trouxe um caminho para o homem salvar, né? Se salvar, para Deus salvar o homem. Então ali Deus já tinha feito aliança, Deus fez aliança com Abraão, foi tudo lá para trás, né? Mas aqui é como se Deus assinasse, né, o contrato, vamos dizer assim. Vamos falar um pouquinho da aliança lá no Velho Testamento? Só para a gente compreender o que eu quero dizer com essa nova aliança.
Então, a velha aliança, nós vamos até lembrar de algumas coisas que foi falado no culto da manhã. Eu não combinei com meu esposo, não, né? Mas a gente vai falar alguma coisa parecida do que ele falou. Essa aliança, irmãos, então começa lá no chamado de Moisés. Deus chama Moisés para liderar os filhos de Israel e para poder tirar eles, então, da escravidão, que eles estavam no Egito e escravos. Então, Deus queria tirar o povo dele dali. E começa, então, em Moisés. Deus faz um chamado a Moisés e ele vem. E Deus quer tirar aquele povo dali e levar para onde? Para uma terra prometida, Canaã. Uma terra onde mana leite e mel, uma terra linda e maravilhosa, uma terra cheia de delícias. Olha a mudança, né, que Deus queria fazer com o povo. Aí vem a libertação, então, do povo do Egito, com a orientação de Deus. Moisés, então, começa a liderar aquele povo, começa a trabalhar para que eles saíssem do Egito. E a vida dos judeus, irmãos, a vida desse povo, ela foi marcada por milagres, prodígios, grandes milagres. Todo o trajeto da vida deles foram marcados por eventos de milagres. Começa lá no Egito, quando Moisés vai lá falar com Faraó. E Faraó endurece seu coração. Não vou deixar o povo ir. Ali começa, então, Deus já mostrar os milagres dele. Porque o que acontece? Vem uma praga sobre o Egito. Atinge todos os egípcios, inclusive o filho de Faraó. E quando o Faraó, então, decide deixar o povo ir. Então, ali, para Faraó, era uma praga, mas para o povo de Deus, era um milagre. Porque Deus estava fazendo aquilo para o bem deles, para que eles conseguissem sair dali. E dali eles começam a ver muitos milagres. Abertura do Mar Vermelho. Passaram com o pé seco. Irmãos, acho que todos nós aqui já vimos mar, já vimos um mar. Aí, toda vez que eu vou na praia, eu me lembro. Como pode, irmãos, aquilo abrir, fazer um caminho para todo aquele povo, que não era pouco, né? Era um povo grande, numeroso. E eles passaram aquele mar, diz que o pé deles não molhou. Olha isso, que coisa impressionante, que milagre tremendo, né? E tantos outros, a jornada toda do deserto, ela foi recheada de milagres. Eles viviam debaixo de milagres, porque eles viviam dentro da provisão de Deus. Aqui a gente ouviu, quem estava de manhã aqui, ouviu, né, que o deserto é lugar de passagem. Ninguém mora no deserto, porque não tem nada ali. Então eles passaram pelo deserto, não tinha água, não tinha comida, calor demais de dia, frio demais de noite, e Deus cuidou deles ali, muitos milagres eles viram. E aí até então que eles chegam num ponto, no pé do Monte Sinai, e eles param ali, se acampam ali, e Moisés sobe aquele morro. Ali, irmãos, é o ponto culminante da aliança de Deus. A aliança começa lá atrás, mas aqui Deus falou assim, agora nós vamos assinar um contrato. Moisés sobe aquele monte, o povo fica lá embaixo esperando. E Moisés fica lá um tempão, né? 40 dias, né? Moisés fica lá conversando com Deus. E até que Deus, então, entrega para ele as tábuas da lei. O que continha na tábua da lei? Os 10 mandamentos. E um monte de instrução. Ali, olha, eu fiquei imaginando Deus falando com Moisés. Já pensou a gente ouvir Deus falar, irmãos? Deus falando com você? Que coisa tremenda, né? Quando Moisés desceu do monte, diz que o rosto dele brilhava. Porque não tinha jeito de ser diferente, né? E ali, então, ele recebe toda a instrução e ele traz para o povo. E aqui nós lemos no texto que a aceitação do povo foi de cara. Quando Moisés chegou, chamou os anciãos, os líderes dos grupos do povo, e passou toda a orientação. Aqui diz que há é como se fosse uma voz só falando, o que o Senhor mandar, isso nós faremos. Tudo que o Senhor pedir, nós obedeceremos. Eles concordaram com aquilo. Porque o que tinha que fazer? Eles tinham que obedecer. Em contraproposta, Deus protegeria o seu povo. Deus abençoaria o seu povo. Como ele fez. Deus daria toda a bênção que eles precisassem. E eles poderiam usufruir de tudo aquilo que Deus podia dar e de tudo que eles precisassem. Eles aceitam aquilo. Aí Deus manda Moisés construir uma arca da aliança. Quem já ouviu falar sobre a arca da aliança? Eu. Essa arca, irmãos, era um objeto sagrado.
Ninguém podia tocar nesse objeto. Nós vemos em histórias da Bíblia que quem tocou na arca morreu. Aquilo era sagrado. E o que representava ali? Representava a presença de Deus no meio do povo. Então, quem olhasse para aquela arca poderia lembrar: Deus prometeu estar conosco. Aquela arca era um lembrete. E eles poderiam dizer com toda certeza que Deus habitava entre eles. Aquilo queria dizer aquela arca. Era para eles estarem lembrando, né? E essa aliança, houve uma continuação. Essa aliança não acabou em Moisés. Ela continuou ao longo de toda a história do povo. Todos os profetas, os líderes religiosos, ao longo do tempo. Essa aliança ela foi passando de um para o outro, chegou até nós. E o que Deus queria, irmãos, com essa aliança? Deus queria um povo seu. Um povo que lhe fosse somente seu. E ele queria, então, estabelecer com esse povo um pacto, para que através desse povo, então, alcançasse outros povos. Mas ele queria começar desse povo. E ele estabelece, então, leis e regras como forma de materializar a obediência. Porque onde não há lei, não há nada, não há regra, não há pecado, não há transgressão. Então Deus estabelece essas leis para que moldasse o povo, padronizasse. Quando Deus falasse do povo, aquele povo, aquela nação me obedece. Porque existia uma regra para eles cumprirem. Então Deus queria fazer dele um povo seu, um povo fiel, um povo obediente. E a fidelidade é a essência de uma aliança, né, irmãos? Se as partes não forem fiéis, alguém vai quebrar a aliança. A fidelidade, ela tem que ser mútua. A aliança, ela se baseava na fidelidade. A aliança, ela não pode, irmão, se basear na exterioridade, né? Nas nossas obras, nos nossos discursos. Não, ela tem que ter fidelidade, ela tem que ter vida santa, compromisso. E era isso que Deus queria fazer. Mas Israel obedeceu só de falar, né, irmãos? Tudo que o Senhor falar, isso nós vamos fazer. Mas eles estavam sempre quebrando a aliança. Israel era um povo que fazia muita idolatria. Eles criavam para si muitos deuses estranhos e prestavam cultos a esses deuses estranhos. Então eles pecavam muito nisso. E através desse pecado, atraíam outros pecados. Então Israel estava sempre pecando, sempre pecando. Aí vem o Novo Testamento, né? Uma nova aliança. Vamos falar agora da nova aliança. Tudo diferente. Será que foi mudado as cláusulas do testamento, né? As cláusulas do contrato? Muito bem. No Velho Testamento, olha, irmãos, nós pensamos que parece que é uma coisa boba você comparar a velha aliança com a nova, mas não é. Ela é muito importante para a gente entender. Ela é importante para a teologia mesmo, para a gente entender Deus, para a gente entender os propósitos de Deus, o que Deus quer de nós. Nós precisamos entender o que era o Velho e o que é o Novo Testamento, o que era a velha aliança e a nova aliança, né? Muito bem, essa nova aliança, irmãos, ela é mencionada, se você ler o Novo Testamento, ela é mencionada em vários livros. E ela está diretamente ligada à pessoa de quem? A pessoa de Jesus Cristo. A pessoa de Jesus Cristo. Aos ensinamentos de Jesus Cristo, à vida de Jesus Cristo. E daí, Jesus agora, ele se torna o nosso mediador. Eu penso assim, Deus deve ter pensado, vamos mudar esse contrato, vamos apagar alguma coisa que não deu certo e vamos fazer de novo. Agora não é mais Moisés, não é mais nenhum profeta, nenhum juiz, nenhum rei, homem, vai ser Jesus. Esse é fiel e justo o suficiente para não quebrar a aliança. Porque os outros quebraram, né, irmãos? Infelizmente, os homens mais fiéis da terra, eles acabaram quebrando a aliança, né? E aqui, então, na nova aliança, vamos mudar alguma coisa aqui. Mediador agora é Jesus Cristo. O que é a base dessa aliança? O próprio Jesus Cristo. A sua vida, os seus ensinamentos, a sua morte e a sua ressurreição. E eu gostaria de ler com vocês, eu me esqueci de passar esse texto para o Vitor, mas eu vou ler aqui, é um texto bem conhecido, em Mateus, que aqui Jesus reafirma isso que eu estou falando na Santa Ceia. Olha só, o livro de Mateus 26, verso 27 e 28. Jesus fala assim, então, olha,
A seguir tomou um cálice, e tendo dado graças, o deu aos discípulos, dizendo: bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue do quê? Da nova aliança, derramado em favor de muitos, para a remissão dos pecados. Então Jesus, ele reafirma aqui, que a nova aliança é o sangue de Cristo, é o corpo de Cristo. A Santa Ceia nos traz essa lembrança. Todas as vezes que nós participamos de uma Santa Ceia, nós lembramos que Jesus Cristo morreu por nós na cruz, e ele fez uma aliança conosco. Agora é o sangue do Cordeiro que representa essa aliança. É baseado, irmãos, essa aliança, essa nova aliança, ela tem como base Jesus Cristo. A vida, os ensinamentos de Jesus Cristo. Já não é mais aquela tábua da lei, todo aquele ensinamento. Isso não é mais a base, mas a base é o próprio Jesus, porque ele é a própria obediência, né? Eu não estou dizendo com isso que a gente tem que obedecer mais não, irmãos. Estou falando porque Jesus obedeceu, e ele é a própria obediência. Nele não se há engano, não se há pecado. Então, se ele é a base, ele é o exemplo perfeito para nós. Agora, nessa nova aliança, Jesus, ele é o mediador e ele é a base. Vamos falar um pouquinho, irmãos, sobre os objetivos e os propósitos dessa nova aliança. Por que uma nova aliança? Por que não mais aquela velha aliança? A nova aliança, irmãos, ela está estabelecida no Novo Testamento e tem vários objetivos e propósitos que são essenciais também para a nossa teologia, para a gente entender o que essa nova aliança faz. Olha só, um dos pontos, ela traz reconciliação com Deus. Então, um dos objetivos fundamentais da nova aliança é a reconciliação da humanidade com Deus. O homem estava de mal com Deus, né? Estávamos nós não tínhamos ligação a Deus. Quem que nos representava naquele tempo lá? Os profetas, os sacerdotes, tinha sempre um porta-voz. Dentro do templo, quem que representava o povo? O sacerdote. Quem que entrava onde Deus estava? O sacerdote. Essa nova aliança apagou isso. Trouxe para nós a reconciliação. Hoje eu posso falar com Deus. Sabe por que hoje você pode dobrar o seu joelho e falar com Deus? Porque essa nova aliança, esse sacrifício de Cristo, reconciliou você com Deus. Rasgou o véu. Na morte de Cristo, diz que quando Cristo morreu, ele expirou, o véu se rasgou. Sabe esse véu, irmãos? Era um véu do templo, que separava o santo do santíssimo, da onde o sacerdote podia entrar e aonde o povo não podia entrar. Esse véu foi rasgado de cima a baixo, tirou, não existe mais véu. Agora a igreja, nós temos livre acesso lá no Santíssimo, onde Deus está, lá no Santo do Santo. Eu posso entrar, que antes eu não podia. Então essa nova aliança traz para nós perdão dos pecados e a oportunidade de nos aproximarmos com Deus em amor e em comunhão. Ela traz também a redenção e a salvação. Irmãos, nós éramos condenados. Nós estávamos mortos no nosso pecado. E essa nova aliança, ela trouxe perdão dos pecados. Ela pagou nossa dívida. Ela nos redimiu e nos deu acesso à salvação. Nos deu direito à salvação. Nós não tínhamos direito à salvação, mas ela trouxe para nós esse direito. Cristo é o nosso cordeiro, irmãos. Na velha aliança, o que o povo tinha que fazer para ser perdoado? Tinha que oferecer um cordeiro. Né? O sacerdote tinha que ir lá matar um cordeiro, matar uma ovelha, um novilho, para que o povo pudesse ser perdoado. Aqui nessa nova aliança, quem é o nosso cordeiro? Jesus Cristo, aquele que tira o pecado do mundo e que nos redime de todo mal. Então essa nova aliança traz essa certeza para nós da redenção e da salvação. A nossa conta está paga. Né? O advogado Jesus Cristo foi lá, olha, ele nos deu, nos absolveu, né? O juiz nos absolveu. Traz também nessa nova aliança, irmãos, a promessa do Espírito Santo habitar em nós e trazer transformação para nós. Na nova aliança, irmãos, você pode ter o Espírito Santo habitando em você e transformando a sua vida. Esse Espírito Santo, ele transforma a nossa mente. Porque nós não conseguimos, irmãos, sozinhos, transformar a nossa maneira de pensar.
tem, é difícil. Nós não conseguimos. Mas o Espírito Santo, ele causa uma mudança, ele provoca uma mudança em nós. E essa mudança, ela é de dentro para fora. Ela é no nosso coração, ela é na nossa mente. Aí a gente passa a acreditar nas coisas que Deus fala, porque nós cremos naquilo, através do Espírito Santo. Nós temos convicção. E nós temos um coração que o Espírito Santo pode habitar. Porque Deus já nos salvou, já nos reconciliou. Então o Espírito Santo habita em nós. Aí nós temos condições, irmãos, de viver como cristãos, né? Como cidadãos do reino. Viver o princípio do reino. Então só o Espírito Santo, irmãos, que pode fazer isso com a gente. Nós não conseguimos mudar a nossa vida sozinhos. Ela traz também comunhão e adoração. A nova aliança envolve, irmãos, a prática da comunhão e da adoração. O que é a comunhão? A comunhão é o nosso dia a dia com Deus. Nós temos comunhão. A comunhão é a Santa Ceia, é a participação da ceia, ali é o ápice da comunhão com Deus e com os nossos irmãos. E ela traz a adoração. Aí nos faz lembrar da mulher samaritana, que quando ela teve contato com Jesus, ela falou: aonde que eu posso adorar? Onde eu devo adorar? Aqui? Ou eu tenho que ir lá em Jerusalém? Porque o povo tinha que ir lá em Jerusalém. Quem estava em Jerusalém, muito bem. Quem não estava, tinha que ir lá em Jerusalém, uma vez por ano. Nas festas que eles tinham, tinha que ir, porque lá era o lugar da adoração. E é por isso que essa mulher pergunta para Jesus. E Jesus fala para ela assim: olha, eu busco os verdadeiros adoradores, aqueles que me adoram em espírito e em verdade. O lugar não importa mais, porque essa nova aliança dá para você o direito de ser adorador aonde você estiver. Olha o hino que nós cantamos. Em qualquer lugar. Deus, onde estiver, eu nasci para te adorar. Né? Eu gosto muito, quando eu vou para Caçapava, eu gosto muito de colocar o rádio na Novo Tempo. Que eu gosto de ouvir os testemunhos, os louvores. E quantas vezes, irmãos, eu senti a presença de Deus ali dentro do carro. Quantas vezes Deus falou comigo ali dentro do carro. Então eu estava dentro do carro. Eu não precisava estar lá dentro do templo, lá em Jerusalém. Eu não precisava estar dentro do templo aqui em Taubaté. Eu sou adorador aonde eu estiver. Deus está presente aonde eu estiver, Ele está. Aonde eu estou, Deus está. E eu posso ser adorador aonde eu estou. E aí traz também, irmãos, nessa nova aliança, o testemunho e a missão. Nós trazemos o testemunho da vida de Cristo. Nós somos testemunhas vivas de Jesus. Nós somos testemunhas vivas de todo o trabalhar de Deus, de tudo que Deus fez. Não só aqui na história de Israel, mas na minha própria vida. Eu posso testemunhar de tudo que Deus fez, faz e creio que ainda fará. E isso traz para nós, irmãos, uma responsabilidade com a missão, que é de passar para o outro que não conhece. Nós ganhamos a salvação de graça. Deus não cobra nada de nós. Mas é um presente que eu preciso dividir. Senão eu não ganho esse presente. Eu preciso dividir. Eu preciso falar para alguém de Jesus. Essa é a missão. O Espírito Santo, ele veio para nos transformar e para nos capacitar, para nos encorajar a pregar o Evangelho. No derramamento do Espírito Santo, depois do derramamento, o povo saiu pregando, irmãos, cheio do Espírito Santo, e começaram a ganhar almas, ganhar vidas novas para o reino, para fazer parte do reino. E essa é a nossa missão, essa é a nossa parte do contrato, sermos testemunhas. Nós ganhamos esse presente, mas eu tenho que dividir. Deus fala assim: olha, eu vou te dar salvação de graça, mas você vai ter que dividir com alguém. Aí nós vamos concluir então esse assunto, irmãos. E eu quero dizer para vocês que Deus, Ele não mudou os planos dele. Deus continua com o plano de salvar a humanidade. Não mudou. Ele, vamos dizer assim, Ele deu uma restaurada na aliança, na velha aliança, que era sombra do que havia de acontecer. Aí Ele deu uma mudada em algumas coisas, mas o plano dele continua. E eu penso, irmãos, que hoje a responsabilidade da gente servir a Deus, ela é ainda maior. Por que que eu penso isso?
Porque Deus faz um contrato, não mais com um líder de um povo, mas Ele faz um contrato com você. Ele faz um contrato comigo. Quando Ele chama você para obedecer e te apresenta a vida dEle como base da obediência, como mediador entre o homem e Deus, Ele apresenta para você tudo isso e Ele fala assim, olha, eu quero fazer de você um povo meu, mas Ele trata com você. Você agora é responsável. Você agora é o sacerdote que está recebendo o contrato para assinar. Aí Pedro diz assim, lá em 1 Pedro 2,9, ele diz assim, olha, que coisa mais linda isso, irmãos. Esse texto é para você. Olha aí. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daqueles que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Lá no texto de Êxodo que nós lemos, Deus tinha um projeto de nos fazer sacerdotes. Aqui, Pedro fala que nós já somos. Nós somos nação eleita, raça santa, né? Raça escolhida, povo exclusivo de Deus. Você já parou para pensar você ser exclusivo de Deus? Pensa você, não pensa povo, pensa você. Eu sou exclusiva de Deus. Eu sou propriedade de Deus. Eu sou de Deus. Isso traz, irmãos, para nós uma certeza de que Deus continua com aquela promessa que Ele fez para o povo de Israel, de proteção, de bênção, de estar conosco todos os dias. Nós somos dele, irmãos, e Ele cuida de nós. Com toda certeza, Deus não nos deixa sozinhos, de maneira alguma. Deus continua querendo estabelecer com o povo dele uma aliança com toda a humanidade, uma aliança, mas é uma aliança, irmãos, que restaura, uma aliança que muda a vida, que traz satisfação em servir e não um fardo de servir. Porque na velha aliança, em alguns aspectos, era um fardo, porque muitas coisas eram leis, eram regras sobre regra, era um animal que eu tinha que matar, senão eu não seria perdoado, e era, se eu pecasse, tinha pecado que era para a morte, não havia perdão. Aqui, Deus traz uma aliança de restauração, uma aliança que renova a nossa vida, que nos dá uma nova chance, que nos torna sacerdote de nós mesmos. Hoje eu posso dobrar o meu joelho e eu posso pedir perdão para Deus, porque eu creio que o Cordeiro já foi sacrificado por mim. Jesus Cristo é o Cordeiro, Ele já foi sacrificado. Então hoje eu mesma peço perdão, eu mesma entro onde Deus está, eu tenho a ousadia de entrar onde Deus está, irmãos. Você já conseguiu pensar que quando você está com os joelhos dobrados, você está diante de Deus, diante do trono de Deus? Você está falando diretamente com Ele. E você tem esse direito. Essa nova aliança restaurou você, para você ter esse direito, para você estar na presença de Deus, para você ser um adorador verdadeiro, aonde você estiver. E você é um adorador que servir a Deus não é fardo, mas é uma satisfação. É grandioso servir a Deus. É grandioso ser povo exclusivo de Deus. Embora nós temos as nossas obrigações com Deus, mas nós usufruímos de tudo o que Deus pode fazer por nós. Deus protege, Deus cuida, Deus abençoa. Nós não precisamos mais ter uma arca da aliança para eu olhar aquilo e falar, Deus está comigo. Eu não preciso ter nada, irmãos. Eu posso estar no vale, posso usar aquela palavra, ainda que a videira não dá o seu fruto, ainda que não haja mais o sol, ainda que eu não veja mais as aves no céu, ainda que não haja mais fruto na videira, não haja flores no jardim, que esteja tudo escuro, ainda que eu esteja no deserto, mas eu posso crer que Deus está comigo, e eu não preciso ter essa arca para me fazer lembrar. Deus continua querendo formar um povo, só que agora, irmãos, não é só o povo judeu, agora Ele busca pessoas de todas as nações, de todas as raças, de todas as tribos, línguas e povos, de todas as etnias, de todas as igrejas, dos 4 cantos da terra.
Deus vai pegar uma pessoa para formar esse povo. E esse povo vai continuar sendo um povo santo, um povo exclusivo, um povo escolhido, uma nação escolhida e santa, raça eleita, como diz a palavra. Vai continuar, porque o propósito da aliança não mudou. Mudou algumas formas da gente entender, mas o propósito, irmãos, é o mesmo, é salvar o homem. O propósito é a mesma coisa, é o mesmo propósito de salvação que Deus tem comigo e com toda a humanidade. Mudou alguma coisa, porque agora é Cristo o nosso mediador. O melhor mediador que Deus poderia colocar. Moisés foi um grande líder, mas ele foi imperfeito, né? E tantos outros líderes foram grandes líderes, mas todos imperfeitos, todos tinham pecado, todos careciam da graça, todos careciam de oferecer um animal para que o pecado dele fosse perdoado também como povo. Cristo não, Cristo foi o próprio Cordeiro a ser sacrificado. E a base dessa aliança é a vida dele, irmãos. Com Jesus não tem o que se decepcionar, porque ele é o nosso exemplo perfeito a ser seguido. E ele continua fazendo com a gente uma aliança, ou querendo fazer uma aliança. Então eu gostaria que vocês se colocassem em pé, e eu gostaria de orar junto com vocês. E eu vou orar comigo também, eu vou orar comigo e com vocês. E aqui, às vezes, irmãos, eu estou aqui pregando e alguém pode estar pensando assim, não, mas eu já fiz uma aliança com Deus. Já fiz. Às vezes, nós precisamos de renovar a aliança. Assim como Deus teve que renovar essa aliança. Veio a aliança do Velho Testamento, mas teve uma hora que Deus falou, não, tem que renovar.